Olá! Se você é dono de uma loja física ou pretende abrir um negócio local na sua cidade, esse vídeo é feito para você. Nele eu vou abordar os desafios e as dificuldades que as lojas físicas vêm enfrentando nos dias de hoje e falar também da importância de se construir uma base digital sólida para trabalhar juntamente com o seu negócio na sua cidade e assim conquistar novos clientes todos os dias. Então, fique até o final do vídeo, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. À medida que o mundo vai evoluindo, o comércio local vai enfrentando uma série de obstáculos que muitas vezes chega até a paralisar, a gente. Mas entender esses obstáculos e essas dificuldades é o primeiro passo para poder resolver esse problema. E dentre os desafios enfrentados pelos negócios locais hoje, as lojas físicas, a gente pode destacar aqui alguns que eu considero ser até o principal. Um deles é a competição online, que está crescendo assim exponencialmente. O outro já é o custo elevado para se manter um negócio local. Aluguel, funcionário, internet, água, luz, realmente é um custo muito alto. E um terceiro fator que eu acho que é assim, o primordial é justamente porque os donos de negócios locais, e se você é um, se tem algo que você realmente não tem, é tempo, por tantas outras coisas que você tem que se dedicar. E aí acaba não sobrando tempo para poder se dedicar ao que mais importa, que é a divulgação da sua marca, o posicionamento da sua marca na sua região e também a divulgação dos seus produtos. E na maioria das vezes, esses empresários acabam recorrendo às mídias tradicionais, que são outdoor, panfletagem, rádios, e hoje a gente sabe, essas mídias elas já não têm mais o mesmo impacto que tinham antigamente. Usar as mídias tradicionais hoje para poder divulgar o seu negócio na sua cidade talvez já não seja a melhor opção. Mas fique tranquilo, porque nesse vídeo eu vou abordar justamente o que você precisa fazer para poder superar todos esses obstáculos e esses desafios e trazer um fôlego novo para o seu negócio local. Você vai entender exatamente como montar uma estrutura digital para trabalhar paralelamente ao seu negócio físico e, consequentemente, trazer mais clientes todos os dias e aumentar o seu faturamento. Então vamos lá para a tela do meu computador e vamos entender passo a passo como tudo isso funciona e como você pode levar o seu negócio para um outro nível. Então aqui na tela do computador eu vou mostrar para vocês, primeiramente, 3 desafios que eu listei aqui, que a maioria, a maior parte dos empresários aí, donos de um comércio local, enfrentam. O primeiro desafio é justamente a competição online. Deixa eu acertar o zoom aqui. A crescente presença de lojas virtuais, marketplaces, tem criado uma concorrência acirrada. Muitos consumidores agora preferem a comodidade de fazer compras online, o que significa que as lojas físicas precisam encontrar maneiras de se destacar. E aí, nesse ponto, é que eu preciso enfatizar, isso significa que as lojas físicas estão a ponto de acabar, ou que as lojas físicas não valem a pena? Não. Você só precisa encontrar uma maneira de mesclar o físico com o digital. E nós vamos falar sobre isso aqui ainda nesse vídeo. Vamos falar do segundo desafio, que no caso são os custos elevados. Manter uma loja física envolve despesas significativas, como aluguel, salário, luz, água, internet, entre vários outros. E esses custos é o que podem pressionar a margem de lucro e dificultar a competitividade dos negócios locais. É normal, a gente encontrar na internet um produto que às vezes tem em uma loja da nossa cidade por um valor assim menor, consideravelmente menor. Mas por que isso? Porque geralmente os donos, possivelmente você, que é dono de uma loja física, você já tem esses custos e precisa ser repassado para alguém. Então, quem acaba pagando por isso é o cliente final, que compra na sua mão. Então, a partir do momento que as pessoas que fazem esse trabalho, que vendem pela internet, isso automaticamente diminui um pouco desse custo, aumentando assim a facilidade dela disputar a venda desse produto com quem é dono de um comércio local. Um outro desafio importante é a falta de tempo. Você aí que é proprietário de uma loja física, você quase não tem tempo
né? Você vai estar sempre ocupado com muitas outras coisas, muitas outras tarefas, né? E sempre a maior preocupação de quem é dono de uma empresa é justamente manter o salário em dia, é manter um estoque alimentado, é ter uma boa vitrine, né? Ter variedades, e aí acaba não sobrando tempo para se dedicar e se preocupar com o que é, na minha opinião, o mais importante, que é o marketing, que é o posicionamento da sua marca, que é a divulgação dos seus produtos para que você atraia novos clientes e venda mais. Então, essas são as 3 dificuldades, são os 3 desafios assim que eu considero principais que a maioria dos donos, né, de lojas, empreendedores locais tem. E aí, agora, nós vamos entrar aqui numa parte que é uma parte bem delicada, que é a parte do marketing, né? O marketing tradicional. Muitas vezes, por não terem tempo, muitos donos, né, de lojas físicas, escritórios, empresas, no geral, os donos de comércio local, eles acabam recorrendo às mídias tradicionais, né, para poder fazer a propaganda do seu negócio, divulgar a sua marca. Mas será que esse é realmente o melhor caminho? Será que somente essas mídias tradicionais vai trazer o resultado que você espera? Então eu listei algumas delas aqui, vou trazer para ver se realmente vale a pena. E vou fazer um comentário dentro de cada uma delas aqui, que são as mais comuns de se usar, né? Vamos falar primeiro aqui, então, dos outdoors. Os outdoors, ele tem um alto custo, já tem um custo elevado. Tirando por base aqui na minha cidade, né, o valor de uma placa de outdoor na avenida mais movimentada fica em torno aí de R$ 550 por 15 dias. Se você pegar isso no final de um mês, 30 dias, né, essa exposição da sua marca em um outdoor vai sair para você por mais ou menos R$ 1.100, dependendo do valor aí da sua cidade, mas não foge muito disso. E aí eu te pergunto, vale a pena colocar a sua marca, né, expor os seus produtos em uma placa de outdoor? Tudo bem que geralmente esses outdoors eles ficam em avenidas movimentadas, onde tem um grande fluxo de pessoas indo e vindo o tempo todo. Só que aí você já percebe, é um grande fluxo de pessoas indo e vindo o tempo todo. Vou te dar um exemplo prático. As pessoas que estão passando de carro, provavelmente elas podem até ver o seu outdoor, só que elas não vão ter tempo de anotar ali o seu telefone para poder entrar em contato com você e muitas vezes nem vai ter tempo, né, de ver qual produto você estava anunciando ali. Por quê? Quem está dirigindo vai estar prestando atenção na direção, ou pelo menos é isso que deveriam estar fazendo. E as pessoas que estiverem dentro desse carro, né, provavelmente elas vão estar onde? Aqui, ó, no celular, o tempo todo. Então, você tem que estar onde as pessoas estão, né? Eu estou falando aqui que não funciona? Não estou falando que não funciona. Estou falando que não é tão eficiente como era antigamente. Então vamos lá, continuando aqui, né? A segunda mídia mais utilizada pelos donos de loja, né, donos de comércio local hoje em dia, é a panfletagem, certo? Eu fiz uma pesquisa aqui no Google e o custo da impressão de 4.000 panfletos varia entre 80 a 110 reais. Depende da gráfica, depende do papel, né, que você vai imprimir o seu panfleto. A criação da arte desse panfleto, como ele vai ser, o layout, né, fica em torno de 35 reais. E alguém, né, para poder entregar esses panfletos, 80 reais o dia. Então, considerando uma cidade aí do tamanho da minha, por exemplo, que tem 120 mil habitantes, vamos dizer que desses 120 mil habitantes, 30 mil habitantes, 50 mil habitantes têm poder aquisitivo de compra. É claro que ninguém em sã consciência vai tentar alcançar uma cidade inteira, né, imprimindo panfletos para entregar para todo mundo. Vai ali fazer uma delimitação, olhar os lugares mais movimentados e digamos que vai entregar ali entre 5.000, 6.000 panfletos. Mas qual que é a desvantagem disso? A partir do momento que você entrega o panfleto para a pessoa, pode até ser que essa pessoa já esteja precisando daquele produto e através do panfleto ela vai entrar em contato com você. Tranquilo, está na mão da pessoa, certo? Então ainda chega a ser um pouco mais eficiente do que o outdoor. Mas na maioria das vezes o que acontece é que a gente vê esses panfletos jogados no chão. A pessoa recebe ali esse panfleto, né? Às vezes pega, igual está aqui na imagem, né? Aqui está recebendo o panfleto no carro, pega, já deixa no carro, depois esquece,
né? E você não sabe exatamente se aquela pessoa viu, se ela deu importância, se ela não deu, se ela se interessou no produto ou não. Você não tem como mensurar isso. Um outro meio de divulgação que as pessoas usam muito é o carro de som, né? Geralmente a gente vê aí o carro de som sendo usado para algum tipo de evento que alguma loja está fazendo, né? Ou então até mesmo para shows na cidade e por aí vai. O custo, né, dessa modalidade aí ele é até moderado, né? R$ 50 a R$ 70 a hora trabalhada. Mas aí você pega e tem que fazer a gravação de um spot, né? Que é a música que vai passar nesse carro de som falando do seu produto. E isso aí já tem um custo um pouquinho mais alto, que é de R$ 200 na média. Então seria um investimento mínimo aí de R$ 250 para rodar um único dia, né? Na verdade, nem um dia, para rodar uma única hora. Tá certo aí que a gravação do spot você só faz uma vez, mas depois você vai ter que pagar 50 a R$ 70 por hora ali para poder ficar girando. Então, se você for rodar 8 horas, né, considerando que seja R$ 50, seria R$ 400 em um único dia. E mesmo assim você também não conseguiria mensurar isso. Quantas pessoas ouviu, quantas pessoas entrou em contato com você através do carro de som, né, e por aí vai. Seguindo aqui, nós temos as emissoras de rádio. E aí o que acontece? Toda loja, a maioria, principalmente cidade interior, né? Eu moro no interior, então eu sei bem como funciona. A maioria das lojas que a gente vai tem um radinho ligado na rádio principal da cidade. Por que isso? Porque elas ainda fazem promoções nessas rádios, né? Pode ser que seja eficiente, que traga algum resultado, mas também não é um resultado mensurável. Então elas ficam ali com aquelas rádios ligadas para ver se a propaganda delas realmente vai estar passando naquele horário que foi combinado. Então é uma forma de ter certeza de que essa publicidade está sendo feita. Mas, sinceramente, quem hoje em dia para poder ouvir rádio? Né? Você chega na sua casa hoje, nossa, eu vou escutar uma rádio aqui. Dificilmente isso vai acontecer. Então já não é mais tão impactante como já foi um dia, né? De repente também você pode estar dirigindo, né, e ligar uma rádio e tudo, mas mesmo assim, eu, por exemplo, eu prefiro colocar as músicas que eu gosto, né, para poder passar aí no streamer, por exemplo. Então, o custo dessas propagandas, eles são altos, né? Na minha cidade, por exemplo, a principal rádio da cidade aqui, que tem um alcance até bacana, as inserções mensais elas custam de R$ 1.000 a R$ 1.500, né? E são de 3 a 5 inserções por dia. Então você paga um valor desse, você investe R$ 1.500 e você não sabe quantas pessoas foram impactadas pelo seu anúncio na rádio. Tem até um caso interessante que aconteceu com uma cliente minha, que é o seguinte. Ela fez uma propaganda na rádio, ela foi lá, ela pagou R$ 1.500, colocaram as inserções. Ela tem uma clínica de estética. E aí, dessas propagandas, ela não teve nenhum retorno, não chegou nenhum cliente desde que ela colocou essas propagandas na rádio. Nenhum cliente que chegou para ela foi através da propaganda nas rádios. Isso foi antes dela fechar, né, a mentoria comigo. E aí, também antes de fechar a mentoria comigo, ela resolveu impulsionar uma postagem dela no Instagram, que ela fez. Ela mesma fez a postagem e resolveu impulsionar por conta própria. E aí trouxe para ela 3 ou 4 clientes, se eu não me engano, e ela ficou extremamente feliz com isso. Sendo que ela nem conhecia o potencial da internet, porque 3 a 4 clientes, para quem faz um bom trabalho através da internet, isso não é nada, isso é o mínimo do mínimo, né? Então aí, a partir disso, ela me procurou, a gente fez o contrato de mentoria. Ela já não tem agenda até o início do próximo ano, né? Tá feliz com isso. Uma outra mídia muito utilizada aqui na minha cidade são os sites regionais, os portais de notícias da região. Mas no caso específico aqui da minha cidade, acaba não sendo tão regional assim. O site que tem aqui, que tem um volume muito grande de acesso, ele abrange notícias nacionais também. Então acaba sendo visitado, né, por pessoas que nem da região que nem da cidade são. E aí a gente entra naquela questão de segmentação, né? Talvez você faz uma propaganda num site desses
E aí você paga lá R$ 500 a R$ 1.500 mensais. Isso dependendo de onde o seu banner vai ficar. Tem até algumas vantagens, que no caso seria colocar um link, né? A pessoa clicou ali no seu anúncio que está naquele site, vai para o seu WhatsApp, ou vai para a sua página de vendas, né? O seu site, enfim. Ou então até mesmo só entrar em contato com você mesmo através de um telefone qualquer. Mas não é mensurável. Por quê? Você pode, né, através de uma mídia dessa, não estar realmente fazendo uma publicidade para quem realmente é o seu público, certo? Então não tem como você definir isso, né, sendo uma publicidade em um site de terceiro. Então muita gente acessa esses sites e geralmente para ver notícias ruins, né? Vamos dizer assim. Então digamos que você vende uma bolsa, né? Você tem uma loja de bolsas femininas, por exemplo, e você anuncia num site desse, né? Não é só mulher que visita. Muitos homens também vão visitar esse site, então já passa ali a não ser o seu público-alvo. E isso já gera uma dificuldade de você mensurar, porque se tem algo que a gente vai até falar um pouco mais para frente, a gente chama no meio digital, né, na verdade no meio empresarial em si, de ROI, que é um retorno sobre o investimento aplicado. Então, por exemplo, você investe R$ 500 a R$ 1.500 por mês numa publicidade de um site desse, que não tem uma segmentação eficiente para o seu público, como que você vai mensurar quantas vendas você fez através desse investimento? Então aí já é um caso a se pensar, né? Se vale realmente a pena. Então, antes da gente passar aqui para falar, né, sobre o marketing digital em si e como que uma estrutura digital sólida, bem definida, pode alavancar os seus negócios, eu vou fazer aqui algumas considerações, né, que já estão até aqui na tela do computador. O que todas essas mídias que a gente acabou de falar têm em comum é o custo elevado e a falta de mensuração dos resultados delas, né? Então, por exemplo, quando você investe em mídias desse tipo, você não consegue saber exatamente quantas pessoas foram alcançadas, quantas delas realmente se interessou pelo seu produto ou pelo seu anúncio, mas às vezes não comprou e você não vai conseguir ter contato com elas novamente, né? E caso venha alguma venda através desse tipo de marketing, né? Se você não perguntar à pessoa como ela conheceu a sua empresa, você provavelmente nem vai ficar sabendo que foi através do outdoor, ou através do panfleto, ou através do site de notícias. Enfim, né, é um tipo de mídia que ainda é muito usado e, na minha opinião, é onde os empreendedores, os donos de negócios locais, mais vêm batendo a cabeça, mais vêm desperdiçando tempo e, às vezes, até dinheiro. Agora que eu já coloquei para vocês aqui toda a minha consideração em relação ao marketing tradicional, né? Eu vou falar para vocês aqui alguns números, vou trazer alguns números aqui em relação ao consumo pela internet, ao consumo das pessoas pela internet. Então vamos aqui. Vocês podem ver na tela aí, eu tirei print de alguns sites que eu considero sites importantes, né? Então vamos lá. Aqui na Forbes, que é um site de investimentos, eles fizeram uma pesquisa onde 62% dos consumidores fazem até 5 compras online por mês, né, na internet. Então, é o que aponta uma pesquisa da Forbes, que é um dos canais de comunicação empresarial mais respeitados do mundo. Já no estado de Minas, que é o maior portal de notícias de Minas Gerais, está falando aqui, olha, a maior parte dos brasileiros faz compras de bens de consumo pela internet, roupas, maquiagens e até comidas, por exemplo, são escolhidos via internet por mais da metade dos brasileiros. Então aqui você pode ver, mais da metade dos brasileiros já estão comprando pela internet. E ainda, se a gente pegar e pesquisar mais a fundo, eu encontrei aqui um dado do site E-Commerce Brasil. Esse site é um site muito respeitado, principalmente pelas pessoas que trabalham com vendas online, pessoas que têm lojas virtuais, né? Encontra muita informação aqui nesse site, então é muito acessado por essas pessoas. E olha essa pesquisa que eles fizeram. 93% dos brasileiros pesquisam no Google antes de comprar. E a partir daqui, a gente já vai começar a entrar na questão do marketing digital e do porquê é tão importante você estar presente na internet com uma estrutura certa, uma estrutura correta e sólida para poder alavancar suas vendas. Já vou te dar aqui
Um exemplo: 93% das pessoas pesquisam no Google antes de comprar. O que isso significa? Se você tem um negócio na sua cidade, digamos que você tem uma loja de materiais esportivos e uma pessoa quer comprar um tênis para corrida. Antes dela sair de casa e ela ir até a sua loja, até a loja do seu concorrente ou qualquer outra loja que seja, a primeira coisa que ela vai fazer é pesquisar no Google antes sobre tênis de corrida. Às vezes para ver qual é a melhor marca, às vezes para ver onde está mais barato, mas ela vai fazer essa pesquisa. E aí entra o poder do marketing digital. Se a sua loja tem uma estrutura bem preparada, tem um site bem posicionado nos mecanismos de busca, como o Google mesmo, por exemplo, esse produto ele vai aparecer para essa pessoa que está pesquisando. E o Google vai fazer a questão de mostrar esse produto nas primeiras colocações ali da página de busca. Por quê? Porque a pessoa está próxima da sua loja. Então ele vai mostrar, olha, esse produto que você quer tem aqui na sua cidade, na loja tal. Então você já sai em vantagem, né, dos seus concorrentes e possivelmente se a pessoa precisar daquele tênis com uma certa urgência, ela vai até a sua loja e vai comprar para não ter que esperar 2 dias, né, ou 3 dias para poder chegar pela internet. Então essa é só uma das vantagens, né? Então vamos seguindo aqui e agora a gente vai entrar no marketing digital, né? A gente vai entender aqui agora o poder do marketing digital. E para isso, gente, quando a gente conversa sobre marketing digital, eu posso dar a certeza para vocês que as lojas físicas passam a ficar mais lucrativas. Porque todas essas informações que eu trouxe aqui, né, as pessoas estão comprando cada vez mais pela internet e vocês vocês puderam ver isso. E em dados, né, em números, eu não inventei isso da minha cabeça. Mas isso significa que você tem que desistir da sua loja física? Não. Isso significa que você tem que ter sim uma estrutura complementar para poder alavancar suas vendas na sua loja física. Porque através dessa estrutura você vai conseguir levar mais clientes na sua loja física ou até mesmo vender para as pessoas da sua cidade que você talvez nem pensaria em alcançar, né, mandando o produto para ela, né, recebendo o produto em casa. E as pessoas querem essa comodidade. Como atrair mais clientes e vender mais todos os dias? Já dei a resposta, através do marketing digital. E qual seria essa estrutura sólida, né, do marketing digital para que você consiga esse objetivo? Vamos falar um pouco sobre ela aqui. O primeiro pilar dessa estrutura digital é você ter um site próprio ou uma loja virtual. Depende do seu nicho de atuação. Se você tem uma loja que vende roupas, que vende calçados, ou produtos eletrônicos, ou produtos de beleza, peça para carro, né? Talvez uma loja virtual ou então um catálogo mesmo com os seus produtos seja mais interessante. Agora, se você é um dentista, se você tem uma estética, né, uma clínica estética, um site institucional já pode funcionar melhor. Enfim, você tem que ter um site, para compor essa estrutura, porque ele é o pilar de toda a estratégia digital que é utilizada. Então vamos lá. Qual que é a vantagem de você ter um site próprio, de você ter uma loja virtual? Primeiro, os seus produtos eles ficarão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, sua loja num domingo ela vai estar fechada, num feriado ela vai estar fechada, mas as pessoas terão acesso ao seu produto e elas poderão comprar o seu produto a qualquer momento. Então, essa é uma grande vantagem de você ter um site, ter uma estrutura própria. A segunda vantagem é o posicionamento estratégico, né, dos sites nos sistemas de busca. Como eu citei anteriormente aí, o Google, né? Então, se você tem um site, uma loja bem alimentada, com seus produtos cadastrados, e alguém entra lá no Google para pesquisar e o Google vê que na sua loja tem aquele produto, ele vai mostrar para aquela pessoa. Por quê? Ela está perto de você. Então, é o que vai acontecer, né? E pode ser que essa pessoa vai entrar em contato com você ou até mesmo clicar lá, né, no link do seu site através do Google e ali mesmo já comprar o produto que ela quer. Uma outra vantagem, que é a terceira vantagem que a gente vai falar aqui, é o cadastro de pessoas.
cadastro de pessoas, aumentando assim o seu número de possíveis clientes. Quando você tem um site, você pode, por exemplo, fazer uma promoção, fazer um sorteio de um certo produto e com isso as pessoas vão se cadastrar, vão deixar ali o e-mail, vão deixar ali o contato de WhatsApp e nisso você vai criando uma lista gigantesca de possíveis clientes. Por mais que a princípio aquela pessoa possa não comprar, você tem o contato dela para poder enviar para ela depois uma futura promoção, né? Você pode enviar para ela uma novidade que chegou na sua loja e com isso a chance de você vender para essa pessoa é muito maior. A quarta vantagem que eu tenho para falar para vocês aqui é o redirecionamento para atendimento via WhatsApp. Então, além da pessoa chegar, de repente ela chegou no seu site ali, ela sabe que é na mesma cidade dela aquela loja e ela não tomou a iniciativa de comprar ali pelo seu site e ela fica com dúvida, né? No seu site pode ter um botão para redirecionar essa pessoa para o WhatsApp. E nisso, além de você ter o contato dessa pessoa, você já sabe que ela está interessada naquele produto, você vai criar um relacionamento com ela ali muito mais firme e muito mais duradouro, também podendo oferecer produtos para ela posteriormente. A quinta vantagem, né, são muitas vantagens, né, gente? A gente pode ver aqui. A quinta vantagem aqui é o investimento único na criação e a fácil administração desse site. Quando você investe, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Você pegou lá e fez uma mídia no outdoor. Você investiu lá R$ 550 para ficar 15 dias, certo? Se você quiser ficar mais 15 dias, mais R$ 550. O site não. O site você faz um pagamento único, tem o desenvolvimento dele que vai ser entregue para você pronto, configurado, certo? E você só paga por ele uma única vez. Certo que tem que manter esse site no ar, né? E esse investimento também para manter esse site no ar, já entrando aqui em detalhes, é um investimento muito baixo, fica em torno aí de R$ 360 por ano, R$ 400 por ano, nessa faixa, para você manter um site ativo por ano. Então, o que seria melhor? Você ter um site ou você colocar um outdoor na rua mais movimentada da sua cidade? É questão de raciocínio, é só pensar. Uma outra vantagem, né? Páginas de vendas para produtos específicos. Então, digamos que você tem aí na sua loja, vamos colocar aí que você tem uma loja de joias, por exemplo, e você tem um mostruário muito grande do mesmo produto, que às vezes não está saindo, está com dificuldade de vender. Você pode criar uma página exclusiva para esse produto, lançando uma promoção para ele. As pessoas vão entrar naquela página, vai ter lá todas as informações, né? Toda a descrição, com foto daquele produto, por um valor com desconto, 20, 10% de desconto. Então é uma página específica para aquele produto. Você consegue mandar pessoas para essa página e a conversão nesse tipo de mídia, ela é muito grande. Então é bem provável que você consiga, por exemplo, pegar realmente produtos que você tenha em estoque e fazer as vendas desses produtos mais rápido através de uma página de vendas específica para ele. E quando você tem um site próprio, você consegue fazer isso. E agora vou falar da sexta vantagem, que para mim é a maior vantagem de todas. É você ter uma estrutura que é realmente sua, né? Não se engane com as redes sociais. E agora eu vou falar isso olhando aqui para você. Muitas pessoas se enganam, né, em relação às redes sociais. Ah, eu tenho um perfil no Instagram, então para que eu preciso de um site próprio meu? Ah, mas o site vai enviar as pessoas para o WhatsApp, mas eu consigo atender as pessoas pelo Instagram através do direct. Beleza, você realmente consegue atender, só que tem um porém. Primeiro, as redes sociais elas foram feitas para entretenimento. Elas não foram feitas para vender. A gente usa esse artifício, né, essa vantagem de ter muitas pessoas circulando ali para poder apresentar e anunciar o seu produto. Mas para que tenha, né, efeito, para que faça a diferença, essas pessoas precisam ser enviadas para algum lugar, tirar elas dali da rede social, porque senão ela pode dispersar facilmente, certo? E um outro problema de você ficar somente nas redes sociais é justamente se elas simplesmente acabarem. Né? A gente tem vários exemplos, a gente acha que isso nunca vai acontecer, mas eu vou dar um único exemplo. Você lembra do Orkut? Todo mundo achou que aquilo seria para sempre e, por fim, veio o Facebook, tomou conta
né? Agora a gente tem o Instagram, a gente tem o WhatsApp, mas isso pode simplesmente acabar um dia. E se acabar, você já não tem mais dado nenhum salvo, porque não é seu. Então é muito importante você ter essa estrutura própria para você manter o seu negócio vendendo todos os dias, né, independente das redes sociais, sendo você dono de um negócio físico ou digital. Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora também é quando você tem uma estrutura própria, você passa a ser dona desse banco de dados de pessoas que entraram no seu site, se cadastraram no seu site, compraram no seu site. Você é proprietária desses dados, né? Você é proprietário, vira dono desses dados, entendeu? Então é algo que não tem como alguém roubar de você. Ou então, se a rede social simplesmente acabar, você ainda tem todos esses dados e essas pessoas para você continuar fazendo ali o seu trabalho, vendendo cada vez mais. Então, continuando aqui, vamos para o segundo pilar dessa estrutura, né, digital que a gente precisa construir aí para o seu negócio. A mídia social, né? Agora a gente vai entrar aqui nas vantagens, né, de se ter uma mídia social bem trabalhada, né? Então vamos lá. Quais são as vantagens das redes sociais? Né? Primeiro, levar público ao seu site através de postagens criativas e voltadas para o seu público-alvo. Né? Então, essa, para mim, é uma das principais mesmo, assim, função das redes sociais. Como eu falei anteriormente, as redes sociais elas têm o objetivo de entretenimento, segurar as pessoas ali. Só que quando você tem estratégias para poder postar esses produtos, postar os seus conteúdos, para fazer com que essas pessoas tenham interesse em clicar, sair ali das redes sociais e levá-las até o seu site, por exemplo, a chance de você converter essa visita ao seu site em venda é muito grande. Um outro ponto também que as redes sociais ajudam muito é no engajamento e envolvimento com possíveis clientes e até mesmo com clientes atuais. Então, você posta ali um produto, a pessoa chega lá, ela curte a foto, né? Ela comenta, faz um comentário legal sobre o produto, às vezes manda até um direct perguntando sobre aquele produto, e aí você pode responder mandando o link da sua loja virtual ou do seu site, ou até mesmo convidando ela para poder conhecer a sua loja física aí na sua cidade. Uma outra vantagem, né, a terceira vantagem aí das mídias sociais, é o grande fluxo de pessoas passando o tempo todo. Né? Então, nas redes sociais, são milhares e milhares de pessoas acessando o tempo inteiro. E, com certeza, a maior parte das pessoas da sua cidade também, da sua região aí, elas estão dentro dessas redes sociais. Então, ter uma rede social bem trabalhada é fundamental para que você alcance essas pessoas e que elas virem, né, clientes do seu estabelecimento. Uma quinta vantagem, né? A quinta vantagem que eu vejo é o apoio ao cliente, né? Você tendo ali as redes sociais como um Instagram, por exemplo, você consegue tirar dúvidas dos seus clientes também em relação a um produto que foi postado. Né? Às vezes o cliente vai mandar para você ali uma mensagem, né? Vai querer saber o preço daquele produto e por aí vai. Então você consegue dar um apoio ao seu cliente e isso vai criar, né, uma aproximação maior entre vocês, fazendo com que ele provavelmente compre na sua mão. Uma sexta vantagem das redes sociais é uma publicidade, né? Você consegue fazer uma publicidade com segmentação mais afinada, mais refinada, né? Vamos dizer assim. E o que isso quer dizer? É que a partir do momento que você consegue atrair várias pessoas para sua rede social e essas pessoas começam a te seguir, você consegue usar essas pessoas como um modelo de pessoas que você quer alcançar quando você for colocar em prática as estratégias de marketing, que é o que a gente vai falar aqui agora, né? Que nesse caso aqui seria o terceiro pilar de uma estrutura sólida de marketing digital para o seu negócio físico. Então, dando continuidade aqui, o terceiro pilar dessa estrutura seria as estratégias de marketing. E essas estratégias elas precisam ser eficientes. Né? Então, vamos lá. O que seriam estratégias eficientes de marketing? Primeiro, a segmentação dos anúncios. Né? Quando você tem uma estratégia, uma estrutura de marketing digital, você consegue segmentar os anúncios. O que seria segmentar esses anúncios? Talvez você até já saiba, mas vou fazer aqui um pequeno resumo. Se você tem uma loja de artigos masculino, por exemplo, não justifica você fazer propagandas para mulheres. Então você vai pegar o seu anúncio, vai colocar esse anúncio para poder veicular e mostrar somente para os homens.
né? E por outro lado, se você tem uma loja de artigos femininos, é a mesma coisa. Você vai pegar esse seu anúncio e vai colocar para rodar somente para mulheres. Então, esse é um dos tipos de segmentação. Um outro tipo de segmentação também que eu gosto muito e que dá muito resultado para as lojas físicas, né, para os estabelecimentos locais, é quando você segmenta para um público que está em um raio determinado de distância do seu negócio. Então, digamos que você tem aí no seu bairro uma padaria, um exemplo, e você quer fazer um marketing da sua padaria. Você consegue atingir somente o seu bairro, né? Você não tem a necessidade de atingir uma pessoa que mora a 10 quilômetros, por exemplo. Então, você cria os seus anúncios e nessa segmentação define que você quer atingir pessoas que estejam no raio de 3 quilômetros, por exemplo, da sua padaria. Então, dando continuidade aqui, né, uma outra coisa que é uma vantagem de ter uma estrutura, né, sólida, digital, é o maior alcance de pessoas com baixo investimento. Então você lembra lá atrás, quando eu falei das mídias tradicionais, né? R$ 500 por dia para sites locais, até R$ 1.000 para poder anunciar em rádios. Pois é, você não tem, né, mensuração de quantas pessoas foram atingidas nessas mídias. Agora, aqui eu posso te garantir que com um investimento, por exemplo, de R$ 200 no mês, você consegue atingir aí talvez a sua cidade até inteira. Consegue atingir aí 15, 20 mil pessoas com o seu anúncio. Então você consegue perceber a diferença que é entre você ter uma estrutura sólida digital para anunciar e anunciar em mídias tradicionais. A economia é muito maior. Uma outra coisa também, os anúncios direcionados por objetivos. Né? Isso aí já entra mais para aquela pessoa que é dentista, para aquela pessoa que tem uma estética, para aquela pessoa que às vezes é médica e tem um consultório. Né? Então já são anúncios direcionados por objetivo. Então você cria ali, né, um anúncio, por exemplo, de estética com o objetivo de vender para pessoas que têm interesse em aplicar um botox, por exemplo. Então, é um anúncio para um público muito direcionado, um público muito bem segmentado. E com isso aumenta suas chances de aumentar as vendas e também aumentar o seu número de clientes. E a quinta, né, a quinta vantagem de tudo isso é que os dados são mensuráveis. A gente vem falando muito disso, né, nessa aula, e a importância da mensuração desses dados. Por quê? Aqui no meio digital, se você investe, por exemplo, R$ 500 no mês, você consegue saber exatamente quantos foram vendidos, né, quantos produtos você vendeu usando esses R$ 500, quantas pessoas acessaram o seu site, quantas pessoas clicaram no seu anúncio e quantas pessoas compraram o seu produto com esse investimento de R$ 500. Então, tendo essa informação, você consegue até mesmo escalar suas vendas. Poxa, se eu coloquei aqui R$ 500 e me retornou R$ 1.000, eu já tive 100% de lucro. Então eu posso aumentar, né, essa minha divulgação. Eu posso investir um pouco mais de R$ 500 que vai me retornar um lucro maior. Então essa é uma das grandes vantagens de se ter uma estrutura digital sólida para o seu negócio físico. Uma outra coisa muito importante também, gente, em relação à questão dos dados mensuráveis, né, e também no meio digital, é que você consegue, por exemplo, ir refinando essa campanha de marketing, né, e consequentemente você consegue ir barateando esse valor. Então, por exemplo, às vezes você colocou, como eu falei anteriormente, R$ 500 voltou 1.000. Né? E aí você vai ali, faz análise ali da campanha, vê todos os dados, de repente, com os mesmos R$ 500 no mês seguinte, você consegue retornar 2.000. Então, isso é uma das coisas que é possível, completamente possível fazer no marketing digital, porque você tem os números, você tem a mensuração, você sabe o quanto retornou. E aí fica muito mais fácil de você trabalhar em cima disso para poder aumentar o seu rendimento. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia do poder, né, de segmentação, eu vou falar aqui dessa estratégia premium. Igual está aqui na tela, vocês já estão vendo aqui. Imagina o seu concorrente fazendo propaganda do seu produto. Imagina que doideira. Como que funciona isso? Quando você pode segmentar, você pode colocar o seu anúncio para aparecer aonde você quiser, né, e para as pessoas que você definir.
Então, é muito simples, né? Você simplesmente vai pegar, a gente simplesmente tem como pegar os seus anúncios e colocar para aparecer para todas as pessoas que visitarem a loja do seu concorrente, que visitarem a empresa do seu concorrente, para as pessoas que passarem na rua da loja do seu concorrente. E você tem noção do poder que isso é? Digamos que você faça uma promoção, a pessoa vai lá, passa em frente à loja do seu concorrente ou até mesmo entra na loja dela, abre o WhatsApp ali ou então abre ali o Instagram e tá lá um anúncio seu com um produto parecido com o que ela está procurando. Né? Então são várias formas de fazer o seu produto, de fazer crescer o seu negócio e aumentar as suas vendas. Então é isso. Nessa aula eu sintetizei bastante sobre a importância de se ter uma estrutura digital sólida trabalhando paralelamente ao seu negócio local. E se você não tem tempo para poder estudar essas estratégias e aplicar toda essa estrutura que eu passei aqui no seu negócio, eu quero te fazer um convite. Abaixo desse vídeo vão aparecer dois botões. Em um deles, você consegue ter acesso diretamente à minha página de vendas da minha mentoria, aonde nessa mentoria, que se chama Lojas Físicas Lucrativas, nós vamos desenvolver para você todo esse processo que eu mostrei para você nesse vídeo. Ou seja, não é uma mentoria onde você vai ser orientado a fazer algo. É uma mentoria onde você vai aprender enquanto nós criamos toda a estrutura por você. O segundo botão vai te levar diretamente para o meu WhatsApp, caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida. Eu vou ter todo o prazer em te atender. Então eu te agradeço se você ficou aqui até agora e espero de coração que eu tenha conseguido esclarecer qualquer dúvida que você pudesse ter quanto a implementar uma estrutura digital sólida no seu negócio local. E é isso aí. Te vejo lá do outro lado. São só 20 vagas, tá, para a mentoria, então perde tempo não. Corre lá. Grande abraço.